Sejam muito bem-vindos ao webinar Modelos Discretos e Tecnologia. Este é o terceiro encontro do ciclo de webinars mais sessões práticas referente ao ano letivo 25-26, no âmbito das aprendizagens essenciais de matemática para o ensino secundário. Os objetivos do ciclo dos webinars são divulgar as ideias-chave inovadoras das áreas de matemática do ensino secundário, apresentar as coletâneas de tarefas aplicadas nas turmas piloto desde o ano letivo 23-24 e explorar temas e tópicos menos habituais nos documentos curriculares, bem como estratégias de ensino do professor. Estes webinars são dinamizados pelo grupo de trabalho coordenado pelo professor Jaime Carvalho e Silva, que integra, para além dos autores das AES, professores do ensino superior e do ensino secundário, com vasta experiência em formação inicial e contínua de professores e em desenvolvimento curricular. Como é do vosso conhecimento, a sessão será organizada em dois momentos. No primeiro momento, o webinar, mais ou menos de 45 minutos, com a sua duração, e a seguir, uma sessão prática de mais ou menos 60 minutos. O webinar Modelos Discretos de Tecnologia será dedicado à exploração das potencialidades tecnológicas. Serão apresentados exemplos práticos, como, por exemplo, utilização da folha de cálculo para gerar sequências que representam sessões, distinguindo ordem e termo. Criação de representações gráficas e interpretação do comportamento das sessões. Mas para abordar estes e outros aspectos, temos como dinamizadores Susana Carreira, docente de matemática na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, e Hélder Martins, docente de matemática no Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais. Ambos são coautores das aprendizagens essenciais de matemáticas para o ensino secundário e grandes entusiastas da temática deste webinar. Desejo a todos uma excelente sessão e que tirem o máximo proveito do webinar Modelos Discretos de Tecnologias. Passo agora a palavra aos professores Susana Carreira e Hélder Martins. Muito boa tarde. Quero cumprimentar a audiência e dar as boas-vindas a todos os que nos acompanham neste webinar. O meu nome é Susana Carreira e, em conjunto com o meu colega Hélder Martins, vamos hoje então dedicar um bocadinho da nossa atenção à matemática discreta e com recurso à tecnologia, uma das componentes das aprendizagens essenciais de matemática A do 11º ano. Nós temos alguns slides que eu vou tentar então partilhar. Portanto, penso que já tenho os slides em partilha. E como disse inicialmente, o tema é hoje modelos discretos e, em particular, também fazendo algum uso da tecnologia. Vou começar por fazer um pequeno apontamento relativamente àquilo que está previsto no conjunto de temas do 11º ano de Matemática A. Temos a geometria, a matemática discreta e as funções. E na matemática discreta há subtemas, incluindo as contagens, as sucessões e também as progressões aritméticas e geométricas. A matemática discreta é, além disso, também uma das áreas, um dos temas em que se sugere a realização de trabalho de projeto, embora nas próprias aprendizagens essenciais seja explícito que não tem que ser necessariamente. Mas aqui, em particular, na matemática discreta, estão incluídas, estão contidas algumas sugestões realmente digamos, para dar pontos de partida, pontos de saída para trabalho de projeto. Também queria focar aqui um outro aspecto que nos parece relevante, que é o facto de termos aqui no programa de matemática 11º ano a parte das contagens, se quisermos dizer de outra maneira, a parte do cálculo combinatório, incluído neste capítulo da matemática discreta e, portanto, separado da teoria das probabilidades. Este aspecto parece ser, de facto, de assinalar e tem, enfim, algumas justificações. Uma delas tem logo a ver com a própria natureza destas duas áreas da matemática, a combinatória e a teoria das probabilidades, que têm fundamentos bastante distintos, têm propósitos também bastante diferentes.
Por outro lado, os problemas, as contagens, e se quisermos a combinatória, é uma área extremamente fértil em problemas e, portanto, há aqui uma grande oportunidade para colocar ênfase na resolução de problemas e no desenvolvimento do raciocínio matemático. Seja Digamos, muito bem. há um raciocínio também muito próprio associado aos problemas de contagem. E também há um outro, digamos, há uma outra intenção, a intenção de separar a combinatória das probabilidades prende-se ainda com uma outra preocupação, que é de não fazer da combinatória, digamos assim, uma área ou um pedaço que fica apenas ao serviço do cálculo de probabilidades e, portanto, era, digamos assim, arrastado para o aspecto cálculo, sobretudo, no momento em que era necessário fazer problemas de probabilidades. Finalmente, uma outra razão e uma última razão, esta também é uma tendência que está a verificar-se internacionalmente e, portanto, a equipa que elaborou as aprendizagens essenciais teve a oportunidade de perceber isso. Há vários currículos de outros países por todo o mundo, nomeadamente, entre outros, França, Austrália, Singapura, que já têm, digamos assim, esta visão de separar as contagens ou a combinatória das probabilidades. Passaria também aqui a dar uma breve imagem do que é que está contemplado na matemática nesta parte das contagens ou nesta parte da combinatória e, digamos, são os conteúdos mais ou menos clássicos, portanto, inicia-se com problemas, novamente, e situações tão concretas quanto possível que envolvam os princípios da contagem, nomeadamente o princípio da adição e do princípio da multiplicação, grande apelo ao raciocínio, grande apelo também à utilização de diferentes formas de representação matemática e de comunicação matemática, e depois vai-se avançando sempre também com o objetivo de resolver problemas para outros conceitos, os arranjos completos, as permutações e os arranjos simples. É também introduzido o conceito de fatorial como, digamos, um instrumento que nos vai simplificar a escrita e nos vai simplificar a forma de representarmos alguns dos cálculos que vão ser efetuados. E, finalmente, então, as combinações, digamos, terminam esta parte das contagens. Nós decidimos trazer-vos um exemplo, uma tarefa, e neste caso, uma das tarefas que foi implementada nas turmas piloto, portanto, turmas do 11º ano, e que foi exatamente a primeira tarefa, uma tarefa introdutória, uma tarefa para iniciar o raciocínio em torno das contagens e, portanto, para estimular o desenvolvimento da ideia de que nós precisamos de um princípio que multiplica e precisamos de um princípio que adiciona conforme as situações. Esperemos que esta agora vá funcionar. Ups, e sim, acho que sim. Hum, este ficheiro que estou aqui a partilhar é, portanto, tem, portanto, é um PDF que tem esta tarefa e, neste caso concreto, foi a tarefa que foi dada aos alunos por uma das professoras experimentadoras, que é a professora Paula Teixeira, também elemento da equipa, e, portanto, da Escola Secundária João de Barros. Ela deu a tarefa digamos, com algumas pequenas diferenças relativamente àquela que poderão encontrar no site da DGE, onde há, digamos, um repositório de recursos e, em particular, das coletâneas de tarefas que têm vindo a ser elaboradas, experimentadas e, digamos, aperfeiçoadas e depois publicadas. Portanto, esta que aqui está não é exatamente a versão que aparece na coletânea
relativa aos problemas de contagem, às tarefas de contagem, mas é muito parecida, tem, digamos assim, uma pequena diferença. A tarefa. Susana, peço desculpa, estás a partilhar, não se está a ver nada. Oh, peço imensa desculpa porque aquilo não foi para lá. Peço imensa desculpa, vou ter que sair e voltar a Queres que eu partilhar. partilhe? Não, deixa estar, deixa estar. Eu achei que a ligação tinha Tudo bem. chamado o ficheiro. Já Agora já está, já estou, se não está a ver, estou? agora sim. Ok. Pronto, e peço desculpa então. Aqui está então essa tarefa. Chama-se a Farda da TAP Air Portugal e tem a ver com as possibilidades que existem de combinar diferentes peças e também acessórios para, digamos assim, criar diferentes versões do uniforme, neste caso das assistentes de bordo da TAP. Portanto, há uma pequena introdução para o contexto da tarefa e nessa pequena introdução há uma referência, uma nota relativamente a um site que eu acho especialmente curioso e interessante e, portanto, encorajo a que lá vão dar uma olhadela. Este site é criado por um comissário de bordo e que faz coleção de uniformes de várias companhias de aviação do mundo inteiro. E, portanto, o site é muitíssimo interessante porque tem, de facto, uma variedade extraordinária de uniformes. E a partir daí também nós elencamos na tarefa as várias peças que podem fazer parte do uniforme de uma assistente de bordo e há várias versões, ou seja, há várias peças com várias versões. Há saias, uma com um vivo verde, outra com um vivo vermelho, há calças, há camisas também com diferentes configurações. Há uma camisola de algodão, há um vestido, aliás, há três vestidos diferentes, há casacos vários e há blazers e finalmente há acessórios, entre eles um cinto que pode ser vermelho, um cinto que pode ser verde e um lenço que tem as duas cores, vermelho e verde. E pronto, a partir deste contexto, que é um contexto real no fundo, porque nós conhecemos certamente algumas destas versões do uniforme das hospedeiras de bordo, há várias perguntas que vão sendo feitas. Começando por esta primeira, quantas opções diferentes é que existem para uma assistente de bordo que, por exemplo, não use vestido e também não use nenhum daqueles três acessórios? E sempre a pergunta solicita a explicação do raciocínio, porque aqui é fundamental colocar os alunos intuitivamente a pensar em formas de chegar à resposta. Depois há uma outra questão que tem a ver com, novamente, as opções, mas agora todas as opções que existem, com acessórios, sem acessórios, com casaco, sem casaco, etc. Finalmente, ou estas duas últimas perguntas põem mais restrições. Se uma pessoa não gosta de se vestir de verde, mas não se importa de alguns toques dessa cor, então quantas opções é que poderá ter? E finalmente, aquela assistente de bordo que não gosta de saias nem de vestidos, usa sempre calças, e nesse caso, quantas opções é que ela poderá ter? Portanto, as perguntas finais são um pouco mais restritivas em relação às anteriores. Eu vou ter que voltar a sair e voltar a entrar no nos meus slides e partilho convosco agora, só muito rapidamente, acho que já estou a partilhar, hum, algumas resoluções, mas é mesmo uma pequenina amostra e se calhar não vou conseguir, ou novamente, desculpa, chegar lá diretamente. Abre a pasta, é melhor, Susana. Pois é, vou ter que sair outra vez e voltarei a buscá-las aqui, desculpem novamente. Mas de facto são apenas duas ou três resoluções que basicamente aquilo que evidenciam é que os alunos, e são resoluções desta turma, e que aquilo que evidenciam é que os alunos encontram métodos bastante engenhosos de desenvolver estes processos de contagem e de pôr em ação quer o raciocínio, o princípio multiplicativo, quer o princípio aditivo, muitas vezes recorrendo a esquemas. Os diagramas de árvore, por exemplo, são estratégias que aparecem em algumas das resoluções, noutras
formas mais próximas de tabelas e noutros mesmo uma enumeração mais ou menos sistemática das várias possibilidades que existem. Portanto, eu estava agora a tentar chegar lá às resoluções para poder partilhar, mas ainda não consegui. Então, vamos ver se eu consigo. Queres que eu partilho daqui? Sim, podes ser, se não te Ok, importas, eu partilho, Helder, eu partilho. agradeço. Talvez pudesses Ok, partilhar. deixa-me só abrir o chat. Esse cheirinho. Ok, já está. Vamos só abrir Pronto. mais um bocadinho, Então, que é então para... são apenas três. Hum, Pronto, exatamente, esta é a resolução de um grupo de alunos. Os alunos tipicamente estavam a trabalhar em grupo e uma das coisas relevantes, por exemplo, neste esquema, que é um esquema tipo árvore, é, digamos, separar logo à partida a situação em que se utiliza o vestido da situação em que se utiliza duas peças, digamos assim, calças e uma blusa ou calças e uma camisola e depois as combinações dessas duas variantes com o casaco, o blazer, com o cinto ou sem o cinto. E outro aspecto que, portanto, neste esquema, eh, embora um esquema muito, digamos assim, muito rápido, os alunos têm conseguem ter toda a informação de que necessitam para depois encontrarem os resultados às questões que são colocadas. Um outro aspecto que é interessante neste esquema de árvore é o facto de haver, digamos assim, nas bifurcações que eles vão criando, um, a hipótese de com e sem. Ou seja, por exemplo, quando eles estão a considerar usar casaco e blazer, ou blazer, digamos assim, eles consideram os vários casacos possíveis, e o blazer, que também há um blazer, os vários casacos possíveis, e o blazer, além disso, há uma outra opção que é não usar casaco nem blazer. A mesma coisa aparece no cinto, por exemplo, os vários cintos que estão à disposição e a opção de não pôr cinto, incluída como aí também como uma das variantes. E, portanto, este é um esquema que nos pareceu interessante. A seguir vem outro também, mais ou menos esquematizado em forma de diagrama de árvore, e que, digamos, há uma tentativa de uma representação mais simplificada, porque as saias são três, ou são duas, aliás, e já são representadas por S1 e S2, ou seja, as várias peças vão assumindo designações simplificadas para tornar, digamos assim, mais explícito qual é que é quais é que são as várias opções possíveis. E depois há um terceiro caso em que o que nós vemos é, sobretudo, digamos, uma enumeração de uma forma organizada, muito sistemática, mas uma enumeração exaustiva de todas as hipóteses, usando, obviamente, aqui muito claramente o princípio da multiplicação. Calça com camisa, há 3 vezes 4 possibilidades, calça com camisa com casaco, há 3 vezes 4 vezes 4 possibilidades, e assim por aí fora. Ou seja, todas as situações vão estando aqui assim colocadas de uma forma sistemática e, portanto, não escapa nenhuma, digamos assim, porque a forma como está organizada é bastante sistemática. E, portanto, há aqui, digamos assim, uma grande evidência de que este tipo de problemas pode ser resolvido de formas bastante distintas por os vários alunos. É interessante e importante que a discussão das várias estratégias, das várias formas de pensamento depois sejam, digamos, também confrontadas e partilhadas para que precisamente os alunos consigam perceber o que é que têm em comum, o que é que têm de diferente e porque é que formas de pensar diferentes conduzem podem conduzir à mesma solução, e, portanto, a tarefa das fardas é de facto assim a primeira, uma primeira situação que é útil, não é? Para pôr este tipo de raciocínio em funcionamento.
Ok. Pronto, e Epá, agora passa o Helder vai Susana, continuar, vai antes falar. de mais, boa tarde a toda a assistência. E reparem que, olhando aqui para o mapa que a Susana apresentou há pouco sobre a matemática discreta, nomeadamente sobre contagem e princípios gerais de contagens, temos ali nesta tarefa, pelas três resoluções que vimos, temos já aqueles primeiros dois tópicos das ações já contemplados, não é? E que ajudam depois a fazer e a implementar os arranjos completos e os arranjos simples e as permutações. Passando para o tópico seguinte, nomeadamente para as sucessões, o que é que nós temos aqui? Portanto, há uma grande diferença relativamente ao programa vigente, ou que estava em vigor, das aprendizagens essenciais de 2018, e como podemos ver, todos aqueles aspectos relativamente à monotonia e limitação caem, ficando só o termo geral e a definição por recorrência, em que o que se pretende aqui analisar e identificar é, por isso, a detecção de realidades através de exemplos numéricos e pictóricos, bem como formas de gerar soluções através do termo geral e por recorrência. Sendo que nas ações estratégicas do professor temos o incentivo ao recurso à tecnologia, o conduzir à definição de solução por recorrência através do termo geral e solicitar a construção ou adaptação de um programa em Python para obter um número previamente fixado de termos de uma solução definida por recorrência. Depois, ainda no tópico seguinte, já temos então as progressões aritméticas e geométricas. Lembramos que este tópico de sucessões, o anterior, como vimos há pouco pela tabela que a Susana apresentou, está muito limitado no tempo, são cerca de uma semana e meia para falar deste tópico. Depois as progressões aritméticas e geométricas, aí sim, está previsto, e também não fugimos muito ano passado com as turmas piloto, está previsto cerca de 14, 15 aulas. Depois, nas progressões aritméticas, temos então o reconhecimento dos padrões para as progressões aritméticas e geométricas e saber então definir as progressões aritméticas através da razão e do primeiro termo. Depois, na soma de n temos uma progressão aritmética, é preciso definir a soma e conhecer a forma para a soma de n termos consecutivos de uma progressão aritmética e de uma progressão geométrica, conhecer o comportamento da sucessão do tipo a elevado a n, com a maior que 1 e a índice de 1. Isto para quê? Para depois introduzir então a soma infinita de uma progressão geométrica com o módulo da razão menor que 1. Pronto, e basicamente o módulo, digamos que a matemática discreta, encerra-se com este conhecimento. Aqui, como exemplo, apresentamos uma tarefa das torres da Hanoi. Esperemos que abra. Parece que abriu, ainda bem. Portanto, cá temos o exemplo das torres da Hanoi, que é um jogo bastante conhecido, ou torres de Brahma também. E, portanto, aqui para introduzir, reparem que esta tarefa é uma tarefa inicial de modelos discretos para as sucessões. E, portanto, para introduzir o tema, temos então aqui uma pequena tabela de número de discos, aqui com 1, 2 até 8 discos, em que se apresenta o número mínimo de movimentos. Como sabemos, o termo geral desta sucessão é 2 igual a n menos 1. Os miúdos ainda não sabem nesta altura. O que se pretende é chegar a esta construção e, portanto, chegar por métodos, digamos, relacionais, chegar então à dedução do número de mínimo movimentos para 9 discos e para 12 e explicar o raciocínio. Depois aproveitamos aqui, e normalmente nas tarefas que foram introduzidas com os alunos, há sempre caixas de pequenas observações aqui para definir a sucessão, ordem e termo. Depois representar graficamente os 4 primeiros termos, indicar um termo geral da sucessão através da dedução da lei de formação, determinar uma relação entre cada elemento e o anterior, e cá temos o Python a aparecer não pela primeira vez, como é óbvio, apareceu no 10º ano logo com a estatística, foi aí que ele foi introduzido no ano passado nas turmas piloto, mas aqui programas simples, em que se pretende basicamente, como podem constatar, em que se pretende primeiro que os alunos analisem os programas e expliquem como obter o resultado. E reparem que o programa que é ali apresentado no primeiro, for n in range 1 a 8, portanto o que se pretende é que eles deduzam ou que o programa tenha como output, como saída, os primeiros 8 números inteiros ímpares. Depois o segundo programa fazer exatamente o mesmo com a soma sucessiva, adicionando 2 ao termo anterior. Portanto, ele faz exatamente um por processo recursivo, outro por processo iterativo. Portanto, o aluno terá que analisar estes programas e apresentar no 6.2, como podem ver, copiar estes mesmos programas para um editor em Python, pode ser da calculadora, pode ser online, à escolha, tanto faz, nisso não fomos, no fundo, muito mandatórios, e modificá-los de modo a executar e adaptar à proposta do jogo das Torres da Hanoi.
Depois, apresentámos por último um programa que os alunos tinham que modificar os programas de forma a permitir a inserção de 64 discos. Portanto, reparem, isto é uma tarefa como uma tarefa exploratória do início de sessões, mas que acaba, conforme podem verificar, acaba por contemplar aqueles tópicos, aqueles primeiros tópicos das sessões, nomeadamente do termo geral e da definição por recorrência. E passo agora à Susana. Não sei, Susana, se queres que eu vá passando aqui, se calhar é mais fácil, não? Se calhar, não sei, se calhar. Força. Porque, bem, vamos ver. Então, como nós já falámos, de facto, o tema ou melhor, na matemática discreta, nos modelos discretos, aparece uma sugestão, ou melhor, aparece a possibilidade de realização de um trabalho de projeto. E aqui no tópico das sessões em particular, são dadas várias indicações, várias ideias, várias pistas para a realização de um trabalho de projeto. A ideia é que esse trabalho de projeto, enfim, que segue, digamos assim, uma metodologia própria, de que eu falarei a seguir apenas de forma breve, mas aplicar, obviamente, a metodologia de trabalho de projeto, mas também fazer com que que essa experiência do trabalho de projeto seja uma oportunidade para ampliar alguns dos conceitos, alguns dos processos, algumas das ideias que foram trabalhadas em torno das sessões, mais uma vez, também permitindo o desenvolvimento de competências que são essenciais. Mais uma vez, a questão das representações matemáticas, a questão da comunicação matemática, da generalização, etc. Claro que o trabalho de projeto envolve necessariamente pesquisa, investigação, exploração. Os alunos são, obviamente, estimulados a irem à procura, a irem desenvolver o seu conhecimento. Portanto, é importante, obviamente, que eles, digamos, sigam as etapas, as várias fases, as várias etapas, que começam normalmente pela formulação de um problema, de uma questão de partida, e depois vai prosseguindo, digamos, até a um produto final, e muitas vezes esse produto pode ter digamos, várias formas, mas é muitas vezes acompanhado também por um relatório escrito. E também é encorajada, como também uma das componentes importantes do trabalho de projeto, a sua disseminação, a sua divulgação, a sua apresentação dos resultados, a partilha dos resultados, que pode ser, obviamente, à turma, aos restantes colegas, na escola, enfim, conforme as circunstâncias específicas do próprio trabalho de projeto e também da turma e do professor, não é? Portanto, há aqui várias sugestões, como eu disse, aqui uma lista, digamos, de opções interessantes para explorar no âmbito das sessões, começando pelas sessões de Fibonacci, tem inúmeras, enfim, potencialidades, porque estão relacionadas com muitos fenómenos interessantes. Mas depois também a sucessão de Nepper e, digamos, a natureza do seu limite, o número E, os paradoxos de Zenão, os números poliédricos, os números primos de Mersenne e a questão da sucessão, que está muito associada às torres de Hanoi, e as torres de Hanoi têm, digamos, ainda muito mais variantes do que aquela que é a nossa, digamos, mais conhecida, mas há torres de Hanoi ainda mais complexas e, portanto, que podem gerar aprofundamentos e desenvolvimentos desenvolvimentos interessantes. E, por finalmente, é também aqui uma oportunidade para trazer alguns aspectos da história da matemática e também de recorrer à programação, em particular ao Python, como o Helder há pouquinho ilustrou. E, como eu disse, vou
aqui dar apenas algumas notas muito breves acerca do trabalho-projeto. Não há propriamente uma definição final e acabada sobre o que é isso do trabalho-projeto, mas, digamos, é possível descrever em poucas palavras, sublinhando algumas das suas características essenciais. É um trabalho investigativo, ou seja, envolve explorar, envolve pesquisar, envolve investigar, envolve ir à procura e pode ser mais ou menos prolongado, mais ou menos alargado. Tem um tema, um tópico específico, é geralmente também focado numa questão, muitas vezes chamada a questão orientadora ou questão de partida, e depois toda a abordagem, o conteúdo, digamos assim, o desenvolvimento é geralmente feito, é concebido e produzido numa equipa, ou seja, é um grupo que vai desenvolver este trabalho. Digamos, outra versão parecida que acentua também aqui o trabalho colaborativo é, digamos, aquilo que tem a ver com procurar soluções. Muitas vezes o trabalho de projeto tem como mote investigar um determinado tema, como por exemplo, investigar as sucessões de Fibonacci, mas pode ter, digamos, um outro foco, resolver um problema, encontrar a solução para um problema. E muitas vezes isso surge perante problemas que são mais ligados a situações reais, a situações práticas, a situações do mundo real. Há sempre no trabalho de projeto uma componente de resolução de problemas, de tomada de decisões, ou seja, é preciso decidir para que caminho é que se vai seguir, que opções é que se vão fazer, e portanto isso também tem, digamos, uma componente essencial de responsabilidade, autonomia e, obviamente, de espírito de colaboração por parte dos alunos e, como disse também, há geralmente produtos que resultam no final do trabalho de projeto. E esses produtos podem também assumir muitas e variadas formas, desde uma apresentação oral, desde um relatório escrito, um póster, uma exposição, um artefacto que foi construído, um vídeo, enfim, podem surgir variedíssimos produtos e com muitas formas distintas. Aqui estão esquematizadas, há muitos esquemas idênticos a este, que mostram, digamos assim, a sequência das várias etapas que um trabalho de projeto envolve. E eu acho que não vou precisar de as enumerar todas, mas chamar a atenção para o facto que o princípio de um trabalho de projeto e aquilo que acaba por muitas vezes ser o cerne, o centro do trabalho de projeto é um bom problema, uma boa questão de partida, um desafio, digamos, um problema aberto que tipicamente vai ser preciso decompor e subdividir em problemas mais pequenos, e é aí que começa a tal tomada de decisões. Vamos por aqui, vamos trabalhar sobre isto, ou vamos trabalhar mais sobre aquilo, e portanto começam a surgir a necessidade de decisões logo à partida, quando se enfrenta essa tal questão orientadora ou questão norteadora. Depois há um plano que se vai também elaborando. Ok. Peço desculpa, parece que caímos, não é? Ok. Então, avançando, eu julgo que a Susana estava a descrever só as diversas fases do trabalho de projeto. Então, avançando, enquanto a Susana não surge de novo, se não se importam, pode ser? Concordam? Achas bem, Luís? Sim, sim, sim. Ok. De acordo. Então, portanto, a Susana, como eu digo, estava a descrever ahm, as diversas fases do trabalho de projeto. Sempre só alinhar novamente o point. Portanto, eu julgo que estava neste slide, certo? Pronto, e aqui, lá está, portanto, temos. Ups, não estou a conseguir. Tá, pronto. E aqui temos então. Desculpa, aqui. Portanto, aqui temos as diversas fases onde se põe a questão problematizadora, que a Susana estava a falar, o plano, a pesquisa desse trabalho, depois a produção de conteúdos, a revisão, a apresentação e, por último, a avaliação. Portanto, contempla estas sete pontos. Um trabalho de projeto deve conter estes 7 pontos. Como a Susana estava a descrever, Susana estava a ficar aqui ia já agora para
o exemplo É, que deu é a ano minha passado, se ligação. concordar. Ok, a minha ligação acho que está com problemas e pronto, e cortou Ok. completamente. Pronto, mas qualquer das formas, o julgo que chegaste a referir destes 7 pontos, não foi? Do trabalho de projeto, ainda concluíste, não foi? Sim, eu acho que faltava só dizer que a revisão deve ser feita, digamos assim, de uma forma mais ou menos continuada, porque é sempre necessário perceber se se está aí no caminho certo, se estão a conseguir atingir os resultados que se esperam e muitas vezes também pode ser necessário alterar um pouco aquilo que eram as ideias iniciais ou os objetivos iniciais. E dar aqui um feedback constante Exatamente, aos alunos e aos grupos, não é? Muito exatamente, bem. era isso. Então, só como eu estava a dizer, apresentar aqui um trabalho de projeto que apresentei o ano passado, fiz o ano passado na minha escola com os alunos da turma piloto. Uh, Deixa-me só aqui abrir um bocadinho mais, para ver melhor. Portanto, e este trabalho de projeto vem no âmbito do Dia Internacional da Matemática, em que os alunos tinham que produzir um póster para o Dia Internacional da Matemática sobre um determinado tema, que foi objeto de apresentação pela entidade responsável pelo Dia Internacional da Matemática. E aqui, portanto, foram constituídos diversos grupos, foi dado um tempo até ao final do segundo período. Esta avaliação deste trabalho de projeto em concreto incidiu na avaliação do domínio da comunicação. Nós devo referir que na nossa escola, em termos de avaliação, temos 4 domínios. Temos o domínio de conhecimentos, o domínio de resolução de problemas e raciocínio, comunicação e o domínio ainda das atitudes. Portanto, estes 4 domínios encerram a avaliação aos alunos. Aqui, o trabalho de projeto foi incluído no domínio da comunicação, que é cerca de 10% da avaliação global. Portanto, foi dado no meados em princípios de fevereiro, aqui data de 11 de fevereiro. Portanto, este trabalho resulta de um trabalho que foi feito na escola horizontal, vertical, desde o primeiro ciclo até ao 12º, em que nós, na escola, 2 anos antes, tínhamos tido este projeto com sequências, na Escola Secundária António Damasio, que é onde eu dou aulas, e, portanto, eu achei o ano passado que seria um trabalho que seria interessante fazer com estes alunos, até porque ele englobava triângulo de Pascal e propriedades das combinações, e realmente não seria objeto no 11º desses tópicos. Então, como trabalho de projeto, seria interessante fazer um aprofundamento desses temas que está previsto nas aprendizagens, como vamos ver daqui a pouco. Portanto, ela começava com a sucessão de Fibonacci, em que os alunos é dado o termo geral, é definido, pedia-se para definir por recorrência esta sucessão, esta sequência, depois trabalhar com o termo geral e ver que se verificava para os 5 primeiros termos, depois trabalhar um pouco com números triangulares e justificar em particular quando um termo é 45, preencher a tabela para os N termos, neste caso até ao 6º termo, o 10º, 15º e o termo geral, e portanto justificar a expressão geral dos números triangulares, e depois justificar que o 7.865 é um número triangular. Depois tinha uma parte 2, que seria uma parte 3, porque, como eu digo, eles tinham construído um póster para o Dia Internacional da Matemática, mas esta parte 2 pretendia-se que eles construíssem um modelo tridimensional da sucessão de Fibonacci, da espiral de Fibonacci, e por último, trabalhassem numa terceira parte com o triângulo de Pascal, ver diversas propriedades do triângulo de Pascal e testar, inclusive, uma hipótese, ver se era válida a identidade da gota ou a identidade da lágrima, que no fundo é ver se aquela soma daqueles 4 elementos que está ali naquele losango se corresponde ao elemento que está na linha de baixo. Portanto, ali, obviamente, vê-se não verifica, 1 mais 1 é 2, não é 6, é 5, mas de qualquer das formas é uma hipótese que verifica-se para alguns valores, não para todos, e portanto pretendia-se que os alunos investigassem aqui um pouco de matemática, fizessem um bocadinho de investigação de matemática. Aqui alguns resultados. Aqui há alguns resultados, aqui os alunos a trabalhar em aula, porque é preciso ver que está previsto no programa atual, nas aprendizagens atuais, homologadas em 2023, que os alunos tenham 3 blocos, desculpem, para trabalhar em aula. Portanto, desculpem, já agora apresentar, eles em trabalho de sala de aula, como eu digo, estão previstos 3 blocos para trabalho
de projeto ao longo do ano, um dos quais inclui a apresentação dos trabalhos. Susana, se calhar é melhor continuar a acontecer qualquer coisa com a ligação do Helder também. Susana? Exatamente, eu também acho que estamos os dois com dificuldades, é verdade, é verdade. Então, eu vou aqui retomar. Não vou, digamos, avançar muito mais. Toma, Susana, toma. Sim, sim. Oh, Helder, se tu concordares, eu não vou avançar mais na questão das, enfim, dos resultados e das evidências do trabalho de projeto, mas só queria, de facto, salientar que naqueles exemplos que o Helder conseguiu ainda mostrar, vimos que os produtos eram de várias naturezas diferentes. E, por exemplo, havia, obviamente, questões que tinham a ver com a investigação matemática portanto, que surgiram como produtos escritos, digamos assim, mas também houve vários produtos que resultaram de construções de objetos tridimensionais que estavam relacionados, obviamente, com os problemas matemáticos que foram colocados. Em particular, ainda se conseguiu ali perceber, por exemplo, que os alunos estiveram a trabalhar em modelos geométricos tridimensionais relacionados com a sucessão de Fibonacci, as espirais, etc. Portanto, isto é também uma forma de fazer notar que o trabalho de projeto pode ter várias dimensões, como já dissemos, vários graus de profundidade, vários temas, vários focos e uh, dar origem a vários tipos de produtos diferentes. Mas é muito importante que existam produtos finais que possam ser partilhados, que possam ser disseminados, que possam ser mostrados à comunidade, ao professor, aos colegas, etc. Este bocadinho tinha a ver mais com a parte que o Helder ia falar, mas há aqui também no estudo das soluções uma excelente oportunidade para desenvolver o pensamento computacional. Ele é, de facto, também uma eh, das tónicas que aparece frequentemente ao longo das aprendizagens essenciais no ensino secundário e, de facto, criar pequenos programas, em Python neste caso, como este que aqui está, como este que aqui está exemplificado, é, digamos, uma também das possibilidades de começar digamos, a estimular o interesse, a curiosidade e também as capacidades dos miúdos em criarem alguns programas que possam gerar resultados interessantes. E, por exemplo, este é um caso em que está simulada num pequeno programa, como aqui se vê, a sequência de Collatz, que é também uma das, digamos, umas sugestões que o próprio programa que o próprio programa propõe. Claro que há outras possibilidades, nomeadamente o uso da folha de cálculo para representar sucessões e sequências e também para poder, de alguma maneira, fazer uma interpretação numérica do comportamento das sucessões, mas também gráfica quando representamos. Quando representamos graficamente, e a folha de cálculo também o permite. E pronto, e há ainda aqui alguns outros aprofundamentos que têm a ver com algumas outras soluções e séries, nomeadamente a série harmónica. Que, ou melhor, a solução 1 sobre N, que embora sendo convergente, digamos, está associada a uma série que é a série harmónica que não é convergente, enfim, e mais outras ideias que podem ser utilizadas como potenciais problemas ou potenciais situações de partida para, para um trabalho de projeto e que se coadunam perfeitamente bem com a utilização da tecnologia, quer seja com a programação, como este exemplo aqui está a demonstrar, quer seja com o recurso a outras ferramentas, nomeadamente à folha de cálculo. E terminávamos, penso eu,
com uma pequena nota também final, que é de recordar digamos, ou salientar o facto de já estar neste momento na página da DGE, na página das aprendizagens essenciais e, em particular, na parte dos recursos relativamente ao ensino secundário, uma vasta, já uma considerável quantidade de materiais. Entre esses materiais estão, sobretudo, talvez os mais, digamos assim, apelativos, porque são tarefas, e são tarefas que foram experimentadas em sala de aula. Temos várias coletâneas. Temos algumas brochuras e depois outros recursos. E como podem ver aqui, as coletâneas estão divididas entre a matemática A, a matemática B e os cursos profissionais. Neste link que aqui está, digamos assim, acede-se diretamente a esta página e podem-se descarregar os materiais que ali estão disponíveis. Na matemática, por exemplo, nós encontramos, entre outras, uma coletânea que está relacionada com o tema das contagens e outra coletânea que está relacionada com o tema das sucessões. Na das contagens, poderão ver a tarefa das fardas da TAP, e na das soluções poderão ver esta tarefa de que vos falámos também agora, que foi a tarefa relacionada com o jogo das Torres de Hanoi. Nós gostaríamos de avançar agora com uma proposta de um trabalho prático a seguir, e para esse trabalho prático iríamos também sugerir ou propor a resolução de uma outra tarefa que está precisamente também na coletânea. E essa outra tarefa tem a ver com sucessões, mais concretamente com progressões aritméticas, e é a tarefa do rolo de papel. Portanto, eu neste momento acho que vos convidaria a entrar no site. Eu próprio também posso lá ir, mas para isso tenho que interromper o compartilhamento e a explorar, obviamente, os vários recursos que já lá estão disponíveis e que já constituem um acervo, penso que bastante relevante. E pronto, por agora, penso que podemos, digamos, terminar esta primeira parte e agradecer a atenção e pedir alguma desculpa também pelas dificuldades técnicas que aconteceram aqui aos dois moderadores, quer a mim, quer ao Helder. Agradecer a vossa compreensão e a vossa atenção. E pronto, portanto, quem estiver disposto e disponível para então continuar e trabalhar um bocadinho sobre esta tarefa, nós iremos continuar a moderar essa segunda parte, fazendo aqui um pequeno intervalinho, não é? 5 De minutos. alguns minutos. Pronto, e portanto eu para já despedia-me e agradecia, obviamente, a E eu oportunidade. agradeço também, obrigado, e peço também desculpa, tal como a Susana fez, pelas dificuldades técnicas que surgiram, que, pronto, muitas vezes acontece. Prontos, para concluir, gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos à Susana Carreira e ao Helder pelas valiosas contribuições e pela partilha de conhecimentos proporcionados neste webinar. Quanto às falhas, isso é inerente à própria tecnologia, então são aceites. Então vamos Ok. passar então para a ação prática com um curto intervalo.